E a parte que eu selecionei para vocês, que eu digitalizei, é a primeira parte do capítulo 2 desse livro, o Diálogos, que chama Da Superioridade da Literatura Anglo-Saxônica. Uma das grandes questões do Deleuze e do Guattari é que os desgraçados vão falando como se você soubesse todos os conceitos, né? Então eles vão jogando as coisas e você que se vire, né? Com seus terapeutas depois, né? Então, primeiro, uma ideia muito básica do que eles chamam de cartografia ou esquizoanálise. Isso é muito importante, tanto para o pessoal da psicologia quanto para o pessoal da comunicação. Em linhas bem gerais, a esquizoanálise ela está preocupada em descrever o que ele chama dessas linhas, né? De como essas linhas se relacionam. E isso é muito importante para a gente entender a esquizoanálise, né? As linhas principais, elas são três, né? A linha molar, a linha molecular e essa linha que a gente vai falar hoje, que é a linha de fuga. Esse é o primeiro aspecto importante. Essas três linhas, elas fazem parte do modo como o território se relaciona com o fora, né? A dinâmica dessas três linhas, a relação entre essas três linhas. Aí você pode perguntar, mas que porra é território, né? E aí território pode ser muita coisa, né? Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora, esse encontro é um território, né? Então no território, para entender o território você tem que relacionar com outro conceito, né? Deleuze é desse jeito, igual tá aí, que é o de agenciamento, né? O agenciamento ele tem uma tetravalência. O que é essa tetravalência? Por um lado, você tem o território, os processos de desterritorialização e reterritorialização. E dentro desse território, você tem uma outra tetravalência que é imanente ao território, que ele chama de formas de expressão e formas de conteúdo. Ele também usa o termo máquinas, por um lado, e por outro lado, ele usa regimes semióticos. Mas o que está em jogo aqui, em todo o agenciamento, em todo o território, vão ter as máquinas e vão ter os regimes de signos. O que são as máquinas? Vamos pensar aqui nesse agenciamento que está acontecendo agora, entre eu e vocês. Que máquinas que estão envolvidas aqui? Tem o meu corpo, as máquinas biológicas que estão envolvidas, o corpo de vocês, que está aí. Esse corpo, né, no meu caso, o meu corpo está conectado com a cadeira, e isso produz uma determinada forma de existência, né? Ou seja, a minha relação com a cadeira possibilita que eu fique nessa posição por um longo período de tempo sem ficar um negócio muito coisativo. Por quê? Porque a cadeira tem um travesseirozinho aqui na bunda, nas costas, né? Aí aqui ao mesmo tempo, do meu lado tem um difusor. Vou mostrar para vocês aqui o bicho. Ó. Uma gotona. O difusor. Aqui dentro eu botei uns negócios aí para eu ficar muito doido. Você bota aí as essências, né? Ou seja, tudo isso faz parte da máquina. Porque isso está co-funcionando, né? Aí na casa de vocês, aí por sua vez eu estou conectado também com o computador. E por sua vez o computador está conectado com a internet. E a internet possibilita que se produza fluxos digitais, né? Eu, ao mesmo tempo que eu estou aqui, essa máquina, que é a internet de produzir fluxos, possibilita que corpos que estão desconectados em espaço-tempo se conectem de maneira digital, né? Então a gente está conectado aqui, existe um fluxo digital que está perpassando, né, diferentes redes, digamos assim, pontos da rede, né? Cada um de vocês aí se torna um nó dessa rede aqui que está em comunicação, né? Então isso é o nosso território. Veja, o território, nesse sentido, não se reduz a uma perspectiva meramente espacial, né? O território não tem a ver com
o espaço entendido dentro de uma perspectiva do senso comum. O território é um sistema de bricolagens corporais e semióticas, né? A gente está falando aqui das corporais, né? Ou seja, eu estou conectado com vocês, isso produz um território. Os meus fluxos, né, aqui, fluxos digitais, estão afetando vocês, da mesma forma que os fluxos de vocês também estão me afetando. Isso é um corpo, né? Então, o corpo nada tem a ver nesse sentido com esse sentido convencional e cotidiano do corpo, né? O corpo é aquilo que se conecta produzindo formas de expressões e formas de conteúdo, ou seja, um território, né? Então, o que é um agenciamento? É esse co-funcionamento de corpos, né? Nós estamos aqui agenciados, né? Nós estamos conectados, nós estamos acoplados. E desse acoplamento se produz um determinado fluxo, que é um fluxo digital. Cada máquina produz um tipo específico de fluxo, né? Na verdade, cada máquina, no caso aqui, todos nós estamos usando essa máquina, que é o computador ou celular, né? Ela produz um tipo de fluxo na relação com o nosso corpo, né? Imagens, sons, né? Fotinhas, vocês aqui, né? O texto, quando vocês querem aparecer, né? Então, são os tipos de fluxo que derivam dessas máquinas, desses cortes, né? Então, beleza. O território é formado por formas de expressão e formas de conteúdo. Essas formas de expressão e forma de conteúdo são afetados pelo que o Deleuze e o Guattari chamam de fora, né? Ou seja, elementos que estão extrínsecos a esse território. E o modo como você se relaciona com o fora vai depender da relação dessas três linhas: linha molar, linha molecular e linha de fuga. Hoje, nesse texto, nós vamos falar sobre a linha de fuga, né?